Quando se fala em cirurgia ocular, um dos nossos maiores temores são as complicações operatórias, concorda? Aqui é o Dr. Lucas Costa Silva, sou médico oftalmologista com expertise clínico-cirúrgica em catarata e glaucoma. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre as complicações da cirurgia de catarata. Estima-se que sejam feitas mais de 25 milhões de cirurgias de catarata por ano no mundo, o que a coloca como uma das cirurgias mais comuns, e dentro da oftalmologia ela é a que é mais realizada. Teve um estudo de 2009 do Reino Unido que acompanhou em torno de 55 mil operações, e ele observou que em mais de 95% dos casos não houve nenhuma complicação, o que coloca a cirurgia de catarata moderna como uma técnica bastante segura. Mas quais são os eventos indesejados que podem acontecer? Eu vou dividir esse tema em duas partes. Primeiro, as complicações intraoperatórias, que podem acontecer durante o procedimento, e as pós-operatórias, que surgem depois da cirurgia. Nesse vídeo, nós vamos abordar as complicações intraoperatórias. Antes de prosseguir, um passo muito importante é a avaliação pré-operatória, minuciosa e individualizada, para que o médico possa antecipar aqueles olhos que apresentam maiores riscos ou riscos específicos e que possam necessitar de dispositivos ou de equipamentos especiais de prontidão no dia da cirurgia, além de informar o paciente sobre as particularidades do seu caso e se houver algum risco específico. Dito isso, a complicação intraoperatória mais comum é o rompimento da cápsula posterior, com incidência variando de 0,1 a 4,1%, de acordo com diferentes estudos. Anteriormente, eu já fiz alguns vídeos explicando detalhadamente sobre o que é a catarata e sobre o passo a passo da sua cirurgia. Se você ainda não viu, eu recomendo que você assista antes de continuar. Durante a cirurgia, a gente precisa preservar a casca do cristalino, que nós chamamos de saco capsular. Então nós fazemos uma pequena abertura na parte da frente desse saco, ou dessa casca, aspiramos o miolo e o conteúdo interno, mas mantemos o restante desse saco ali no lugar. Por quê? Porque é dentro dele que nós vamos implantar a lente no final do procedimento. E o rompimento da cápsula posterior é o nome que nós damos para quando acontece algum rasgo no fundo desse saco, na parte de trás dele. E nessa região ele é extremamente fino, com espessor em torno de 4 micra, 15 vezes mais fino que um fio de cabelo. E apesar de todo o cuidado, de toda a cautela do cirurgião, eventualmente pode acontecer um pequeno rasgo ali pelo toque dos instrumentos cirúrgicos. Isso pode se dar em diferentes momentos do procedimento. E qual é o problema disso? Muitas vezes nenhum, e a cirurgia segue normalmente sem mudar nada. Mas 3 inconvenientes que podem se seguir a isso são: primeiro, fragmentos do cristalino ou pedaços da catarata podem atravessar esse rasgo e migrar para o fundo do olho, lá para a parte de trás. Se esses pedaços forem poucos e pequenos, então o médico prescreve medicações para controlar a inflamação e eles serão reabsorvidos e desaparecem. Se esses pedaços forem maiores, então é necessária uma nova cirurgia para retirá-los de lá. Segunda coisa, o vítreo, que é um gel que preenche a parte de trás do olho, como se fosse uma gelatina, ele também pode atravessar esse rasgo e migrar para a parte da frente. Se isso acontecer, então ele deve ser removido com o uso de aparelhos especiais ali no mesmo procedimento. E terceiro, se esse rasgo for muito grande, pode ser necessário substituir aquela lente que estava programada por uma outra lente especial para essas situações. E se ela estiver indisponível ali no dia da cirurgia, às vezes é preciso terminar o procedimento com o olho sem lente e deixar para implantá-la no segundo momento, quando ela estiver disponível.
E fortuitamente, durante o implante e o posicionamento da lente, se esse rasgo for muito grande, pode acontecer dessa lente migrar por esse rasgo e ir para a parte de trás do olho. Se isso acontecer, é necessária uma nova cirurgia para retirá-la de lá. Outra possível complicação é a desinserção do suporte zonular, que acontece em torno de 0,5% dos casos, de acordo com alguns estudos. O cristalino é sustentado na sua posição por uma série de ligamentos finos e delicados que ficam 360 graus ao seu redor, como se fossem vários fiozinhos ou vários bracinhos, como eu brinco com os pacientes às vezes. E nós chamamos esses ligamentos de zônula. São eles que mantêm o cristalino e o saco capsular na sua posição centralizada. A maioria dos casos de desinserção ou de rompimento desses ligamentos são consequência de um trauma, uma pancada no olho ou na cabeça, ou associado à síndrome da pseudosfoliação, que é uma doença que eu não vou aprofundar hoje. E também pode acontecer durante a cirurgia de catarata pelas manobras cirúrgicas. E isso é mais comum quando já existe uma fragilidade inerente desses ligamentos, como em pacientes muito idosos, ou que já tem uma história de trauma ou de síndrome da pseudosfoliação, ou em cataratas muito duras, que geralmente exigem uma maior manipulação cirúrgica. Se a área de desinserção for pequena, então não há nenhum problema. Mas se ela for maior, às vezes é preciso utilizar alguns dispositivos especiais para estabilizar esse suporte capsular. E se ela for muito grande ou total, então provavelmente vai ser preciso substituir aquela lente que estava programada por uma outra lente especial para essas situações. E se estiver indisponível, talvez terminar o procedimento com o olho sem lente e programar esse implante para um segundo momento. Assim como foi quando acontecem grandes rasgos na cápsula posterior que a gente comentou agora há pouco. A terceira complicação, que é muito rara, mas potencialmente muito grave, é a hemorragia expulsiva, com incidência em torno de 0,04%, o que dá cerca de 1 a cada 2.500 casos. Ela resulta do rompimento de vasos internos do olho, causando um sangramento e um aumento rápido da pressão do olho. E se ela não for identificada e tratada a tempo, pode ter consequências devastadoras para a visão. Se isso acontecer, o médico deve imediatamente suturar aquele corte cirúrgico e reduzir a pressão ocular através do uso de medicação intravenosa. E eventualmente pode ser necessária a drenagem externa desse sangramento ali no mesmo ato operatório. Então essas são as 3 principais complicações intraoperatórias da cirurgia de catarata. Como nós vimos, a frequência delas é baixa. É importante perceber que mesmo que aconteçam, existe tratamento. E vale destacar que nessas situações, às vezes o tempo de recuperação da visão pode ser mais demorado. Em vez de já perceber a melhora ali na primeira semana, pode levar até alguns meses. E é preciso ter mais paciência. E, infelizmente, essas complicações elas podem sobrevir em qualquer caso de forma inesperada. E cumpre ao médico tentar evitá-las sempre e tratá-las da melhor forma possível quando elas surgirem. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, então deixe aqui nos comentários a sua pergunta e compartilhe esse vídeo com seus amigos que estejam buscando se orientar sobre esse assunto. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as complicações pós-operatórias que surgem depois da cirurgia. Um abraço e uma ótima visão para você!